toda tontura aguda, ela pode ser uma manifestação central. Então, não é para ficar em casa aguardando a vizinha, aguardando alguém. Não. É correr para o pronto-socorro porque, às vezes, vai ser mandatória a realização de um exame de imagem. Então, não existe algo que ela vai observar em casa ali, de forma, vamos dizer assim, de forma leiga, que ela vai interpretar de forma correta. Por quê? Porque na nossa avaliação, uma tontura por si só ela já pode ser um quadro de AVC e uma topografia que provoque tontura. Então, deu tontura de característica aguda, procurar um pronto-socorro de preferência onde tenha neurologista e otorrino de plantão. Porque aí a gente consegue fazer essa diferenciação. Essa tontura aguda, ela tem algum tempo? Por exemplo, a pessoa às vezes teve uma tontura ali, durou alguns segundos e passou. Essa tem alguma... No sentido, uma tontura, por exemplo, que não melhore dentro ali de questão de horas. Porque quando a gente fala na suspeita de um AVC, é uma tontura aguda, de forte intensidade, que o paciente começa a ter ali, pode ter vômito associado ou não, porém, é muito difícil porque a gente só tem 4 horas para realizar um tratamento de um AVC se essa tontura for uma tontura de origem central. Entendi. Então, tontura é igual a procurar atendimento, não tem conversa, né? Exato. E... tem alguma outra doença neurológica, além de, por exemplo, você falou agora do AVC, né? Tumores, a depender da região que acometem o cérebro, podem também dar tontura, né? Mas aí seria aquela tontura de origem, por exemplo, acredito eu, origem cerebelar. Sim ou não? Não necessariamente, não necessariamente. Vamos lá. Uma tontura, ela pode ter várias causas de origem neurológica. Então, alguns exemplos. Vamos passar de condições mais tranquilas para as condições mais graves. Mais, vamos dizer assim, raras. Então, por exemplo, um paciente um paciente bariátrico que não fez reposição de vitamina B12, ele pode desenvolver um quadro polineuropático ali, de acometimento de fibras de membros inferiores, e ele pode ter um quadro de ataxia, tontura sensitiva. Tá. Ao mesmo tempo que um paciente ali de característica mais ou menos de 50 anos começa com um quadro de tontura, principalmente ali uma tontura que não melhora com nada, começa a causar alteração da fala em conjunto. Quando a gente realiza um exame de imagem, esse paciente tem uma atrofia cerebelar. Então, o quadro da tontura ele é muito amplo. Uhum. Ele vai indo de características agudas, subagudas, a características crônicas que a gente vai diagnosticar de acordo com o que a gente está pensando ali durante a avaliação do exame neurológico. E aí, por exemplo, entraria nesses quadros uma doença degenerativa, por exemplo? Sim. Então, assim, dentre as condições de tontura, existem diversas ataxias. Essas ataxias nada mais é do que uma alteração que gera tontura e muitas das vezes elas podem ter origem neurológicas, porém também elas podem ter origem metabólica, ela pode ter origem autoimune. Então é uma condição clínica onde o paciente apresenta uma alteração ali importante do equilíbrio. Então, essa ataxia, exemplo, uma ataxia do tipo espinocerebelar, começa a acometer ali de forma crônica, atrofia toda a região do cerebelo e o paciente provoca um quadro de ataxia ou tontura. Tá? Só que de característica mais progressiva, é aquele paciente que ele tá andando, daí na próxima consulta é um paciente que já não está andando mais, ele vem na cadeira de rodas, que ele estava falando, porém ele começa a se apresentar com um quadro disártrico, que seria a dificuldade em articular as palavras. Então seria mais ou menos por aí. A VPPB tem alguma frequência? Assim, tem pacientes que têm isso com bastante frequência? Porque eu tenho labirintite. Isso é uma doença crônica realmente, do ponto de vista de que quem tem uma vez tem tendência a ter mais? Ou geralmente é um quadro agudo, acontece, você vai lá, corrige, né, coloca os cristais lá no lugar e está resolvido o problema? Ela pode acontecer em várias fases. Então, exemplo, pode ser um paciente que teve ali uma vez e resolveu e foi algo agudo e foi resolvido, mas ela pode ter recorrência. Tem essa cronificação. Não cronificação, mas uma recorrência. Ele pode acontecer de novo. Não necessariamente é uma vez, resolveu e desapareceu. Não, ele pode desenvolver novamente. E das tonturas de origem centrais? Essas geralmente são algumas... Pode acontecer porque tem alguma doença neurológica. Pode. Então,
Ou tem alguma condição do tipo, tirando as metabólicas, né? Que, por exemplo, você conversou, deficiência de algumas vitaminas, enfim, coisas do tipo, que podem causar, e aí se você corrigir, acabou, né? Mas ela entra como origem central? Qual dela? Não entendi. A metabólica. Pode entrar como de origem central. Então, um quadro, por exemplo, só para você ter ideia, um paciente com um quadro de alcoolismo inveterado, ele pode desenvolver um quadro de ataxia, ele pode... Na neuro, soma-se as coisas. Então, é um paciente que vai ter um acometimento central ali de forma tóxica pelo álcool e, ao mesmo tempo, ele vai ter destruição neuronal também de origem periférica. Então, ele pode ter as duas coisas, mais ou menos, acontecendo ao mesmo tempo. Tá? E isso faz com que, essas de características mais nutricionais, isso faz com que a gente, por exemplo, durante um paciente desse, a gente tenha uma necessidade de fazer um tratamento um pouco mais rápido, porque são pacientes que respondem super bem. Então, um paciente, por exemplo, que é super interessante, um paciente que tem uma falta de vitamina B12, Thiago, esse paciente ele pode deixar de caminhar por uma alteração medular. E, inicialmente, esse paciente, a gente conseguiria pegar ele na polineuropatia de membros inferiores. Então, isso é muito importante, assim, a gente conseguir fazer uma investigação diagnóstica, principalmente desses quadros nutricionais. Entendi. Porque eu perguntei justamente porque você vê muito os pacientes que às vezes têm tontura, né? Tem crises, né, de vertigem, de tontura. Sempre, às vezes, acabam, eu tô com labirintite, né? Existe alguma doença neurológica que causa essa cronicidade, que causa essa frequência, né? De ficar indo e voltando, de tendo várias crises de vertigem de origem central, entendeu? Essa é a minha dúvida. Se a gente sabe que a questão do labirinto, a VPPB, pode acontecer de algum paciente que teve uma crise e teve outra depois. Na origem central, tem isso? Elas são de... Geralmente, na origem central, ela cursa a ser de características mais progressivas. Então vai piorando. Pode ter de característica aguda? Pode. Então, exemplo, durante a residência médica, a gente pegou um caso super raro de um paciente que fez ali um estímulo imune importante e ele desenvolveu um quadro atáxico autoimune. Então, quando a gente fez a terapia contra o fator imune, esse paciente ele apresentou melhora. Então, foi uma ataxia de origem central, de forma aguda, porém ele respondeu à terapia ali contra os anticorpos que estavam destruindo o próprio corpo dele do ponto de vista da questão do equilíbrio. Entendi. Então, geralmente nas características centrais, né, nas vertigens centrais, você geralmente tem uma caracterização progressiva, mais né? progressiva e crônica, porque, por exemplo, eu estou te falando ali de um AVC na região do cerebelo, eu estou te falando ali de uma condição de um tumor, eu estou te falando ali de uma condição genética. Então, tudo isso tem essa diferenciação. Porém, eu digo que dentro da neurologia, nada é muito claro. Dentro da medicina, né? Nem sempre, nem nunca. Exatamente. Então, dentro da neurologia, as causas de origem centrais, elas podem ser agudas, subagudas e podem ser crônicas. Tudo dentro da origem central. Então, não necessariamente, todas as causas de tontura central vão ser crônicas progressivas? Não. Podem ter causas ali agudas e que tem uma resolução super boa se eu faço um tratamento rápido ali.